Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professora Diferentona, com foco na saúde mental. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o transtorno de afeto bipolar, TAB, né, a abreviação mais conhecido como bipolaridade. Então, nesse momento, eu convido você a participar dessa aula, comente se você é um profissional da saúde, coloque seus conhecimentos, se você é estudante, vamos lá, compartilhe suas dúvidas, questionamento para que possamos enriquecer juntos de conhecimento, ok? Então, chama os amigos, compartilhe essa aula. Você que já veio no meu canal, já viu várias aulas, se inscreva para que mais conteúdos, quando for postado, você já ficar sabendo, dar uma conferidinha lá, beleza? Então, vamos começar um pouquinho, tá? A nossa aula de hoje. O que seria, como é que a gente definiria, né, transtorno do afeto bipolar, tá? Ele é uma doença psiquiátrica crônica que ela evolui em episódios, tá? Esses episódios, eles trabalham com a alteração do humor, tá? Então, o que quer dizer, então? Resumindo, a pessoa que possui o transtorno bipolar, de afeto bipolar, ela muda de humor em um curto espaço de tempo. Ela pode estar feliz, né? E em menos de 5 minutos ela já fica com raiva ou triste, né? Ou ela pode estar com muita raiva e de uma hora começar a ficar triste, começar a se exaltar demais. Ele trabalha muito com a euforia e a depressão, né? Então, porque nós indivíduos que não temos a bipolaridade, nós sofremos as mesmas emoções que eles, certo? Só que num período de tempo considerado normal. Você passou por um momento, ficou com raiva, você tem de pessoas que ficam até um dia inteiro relutando, ou passa algumas horas e depois já se acalma e resolve, não é? Nós, assim, não somos assim, ou tem pessoas que ficam 2 dias, né, quando briga com alguém, né? Você que já brigou com o namorado, marido, o amigo, né? Ficou ali sem falar um bom tempo e depois volta para resolver, né? Mas percebe que é um longo espaço de tempo. Agora eles não, às vezes ele briga, né? Fica com raiva, já discute, estoura, passa 5 minutos, já tá ali feliz, sorrindo, abraçando, beijando, já quer sair, passear, comprar, fazer compras, tá? É algo assim, é uma mudança muito brusca de humor em um curto espaço de tempo, resumindo para vocês, certo? E também ela é considerada uma doença biológica, tá? Então, ou seja, o indivíduo, ele nasce com essa predisposição de desenvolver. O indivíduo, ele nasce com a bipolaridade. Porém, ela tem o quê? Uma característica psicológica, porque o problema, né? Ele ocorre lá no cérebro, porém, a manifestação é psicológica, é mental, certo? Nós vamos entender como que funciona, né, a questão da fisiopatologia, como ela funciona. É muito semelhante à da depressão, que eu já comentei numa outra aula, tá? Se você que não assistiu a aula sobre transtorno depressivo, dá uma conferidinha lá, ok? Então, ela é uma doença biológica, porém que tem uma característica psicológica, ela que se manifesta o quê? Manifesta o comportamento da pessoa, tá? Então, aqui tem uma imagem, ó, não é o cérebro normal, e aqui, conforme ele vai desenvolvendo, como é que vai ficando as emoções, certo? E o transtorno bipolar, o TAB, né? Tá abreviando, né? Ele possui uma classificação. Tem dois tipos, tá? Ele pode se enquadrar no tipo 1, que a pessoa ela vai possuir fases de depressão e de mania, tá? Ou tipo 2, fase de depressão e hipomania, tá? Então, a mania, pessoal, ela é descrita aqui como uma fase de euforia, sabe? Quando a pessoa fica muito alegre, fica, né, muita agitação, certo? Então, fase 1, a pessoa ela vai estar oscilando nisso. Depressão, vai ficar triste, né? Ali não quer saber de nada, aí daqui a pouco já quer sair, comprar, se divertir. Agora, hipomania, tudo que tem hipo significa baixo, ou seja, hipomania é quando a pessoa ela fica sem sintomas eufóricos, ou seja, ela só fica na fase mais depressiva. Então, sintomas de mania no tipo 2, a pessoa não apresenta, ela só fica ali triste, tá? Ok? Então, vou conversar um pouquinho, né? Discutir um pouco como é que é o comportamento em cada uma dessas fases aqui.
ok? Na fase de depressão, a pessoa ela vai ter baixa energia e ânimo, ou seja, ela não vai ter vontade de fazer nada, ela vai ter uma queda muito grande de motivação, diminuição do interesse nas coisas que ela gosta, né? Se ela gostava muito de cantar, dançar, pintar, trabalhar, não vai querer mais, perda do interesse pelo parceiro também, ok? Diminui, pessoal, a questão do raciocínio, né? Às vezes, algumas pessoas, para certos tipos de assunto, têm um raciocínio mais rápido, como pessoas que nasceram para exatas, eu acho assim fantástico, fenomenal. Calcular as coisas de cabeça, já fazer tudo. Eu queria muito ser assim. Um dia eu chego lá, né? Mas as pessoas, nesse caso, ela vai ter uma lentidão fora do comum, né? Eu já conheci um rapaz, ele gostava muito de exatas, de matemática, né? Um dos pacientes do lugar que eu trabalhei, e uma conta simples que o psiquiatra mandou ele resolver, ele não conseguia fazer uma soma. Eu acho que era 290 mais 100, alguma coisa assim. Ele não conseguia resolver, ficou lá o raciocínio lento, lento. Ele era o gênio da matemática, ele gostava muito, ele queria ser professor, inclusive, e tal, né? Então, ele estava nessa fase, ele foi diagnosticado com isso, certo? Então, ele dá uma lentidão do raciocínio. Diminuição do prazer nas coisas, na alegria, né? Prazer nos alimentos, em se arrumar, né? Dificuldade de organizar e se planejar, porque diariamente, pessoal, querendo ou não, por mais que você se considere, eu não sou organizado, ou, eu sou muito organizada, né? Mesmo os que não se consideram, ao longo do dia você você tem atitudes de pessoa você não se planeja, né? Você se planeja, na verdade, né? Você tem atitude de pessoas que se planeja, porque você acorda, você já não tem que, se você vai trabalhar, já tem que acordar a tal horário, tomar seu café da manhã, pegar o ônibus ou o carro, enfim, você não tem um padrão já certinho para seguir todo o seu dia. Então, você aceitando ou não, todos nós temos atitude de planejamento. E o indivíduo com a bipolaridade, ele não consegue se planejar em nada. Ele pode até tentar, mas ele não consegue. A mente dele embota, né? E também a pessoa, quando ela não é tratada, né? Quando os casos que não são tratados, a chance de cometer suicídio aumenta em quase 20%, né? 19%. Quase 20%, tá? Então, na fase depressiva, são essas características aí que o indivíduo ele vai estar apresentando, ok? Agora, na fase de mania, ou seja, na fase de euforia, tá? O indivíduo ele vai apresentar aqui um humor expansivo. O que é? Ele vai ficar, né, muito eufórico, sabe, muito alegre, fazendo muita piada, fazendo muita brincadeira. E ele vai ter no corpo, na mente, uma necessidade muito grande de sentir prazer, sabe? Eu preciso dirigir porque tem pessoas que sentem prazer em dirigir em alta velocidade, numa rodovia, acelerar, né? Eu preciso beber para me sentir bem, né? Ele vai buscar coisas que lhe dão prazer, ele vai ter uma necessidade de busca de prazer imensa, tá? Ele também vai estar apresentando insônia, ele não vai conseguir dormir nessa fase, ele fica praticamente a noite inteira acordado. Ele é um indivíduo que ele também é daquele que começa a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e nunca termina nada, né? Eu vou começar hoje uma faculdade, vou começar um curso tal, vou começar uma academia, vou começar a natação, vou começar, enfim, né? Quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não consegue terminar nada, né? Ele começa tudo, mas terminar não consegue, ok? E também ele é um indivíduo que ele age por impulsividade, tá? Quantos aí de vocês já agiram por impulso em comprar alguma coisa? Eu mesmo já fui, viu, pessoal? Já me arrependi amargamente depois e não tive mais como... já foi tarde, não tive como eu me arrepender. Já comprei coisas assim que eu falei, nossa, mas pra que eu precisava disso, né? Nem vou usar, nem tô saindo direito, né? Todo mundo, alguma vez ou outra, já agiu por impulsividade, não é? E depois é um sentimento meio de culpa. Você fica, nossa, eu comprei e tal. Eles, né, quando eles estão nessa fase de mania, eles agem sempre por impulsividade. Eu vou beber porque eles falam, me deu na telha. Eu vou comprar porque eu tenho que ser feliz, eu mereço, eu tenho que me presentear, eu sou uma pessoa muito boa, né?
eles acabam gastando excessivamente de forma descontrolada, né? Gera, assim, muitos prejuízos. E também a impulsividade pelo sexo, né? Aquela pessoa que não vai no evento, né? Fica com várias pessoas à noite, assim, múltiplos parceiros, né? Essas são as características da fase de mania, totalmente diferente da de depressão, né? Então, imagina, o indivíduo que tem o transtorno bipolar, ele oscila entre a mania e a depressão. Então, ele fica, ó, nesse ciclo, né? Depressão e mania, ok? Vamos agora discutir um pouquinho da fisiopatologia da TAB, né? Transtorno bipolar. É, Se vocês notarem, aqui, ó, ele é muito parecido com o da depressão, certo? Nós temos os nossos neurotransmissores, a dopamina, a serotonina e noradrenalina, porque eles em conjunto é o que motiva nossos neurônios a trabalhar e organizar nossos pensamentos. Tá? No caso na depressão, vocês lembram, quando ocorre um desequilíbrio de todos. Aqui na bipolaridade, ocorre uma diminuição dos níveis do GABA. GABA é um receptor, né? Ácido GABA-aminobutírico, né? É um ácido que age nesses receptores, corrigindo, tá? Ele é um ácido que ele diminui a a sua condução, tá? Porque o GABA, que é o GABA-aminobutírico, é ele que estimula o funcionamento de tudo isso aqui. Então, se os níveis de GABA ele diminui, automaticamente vai diminuindo os neurotransmissores. E aqui na noradrenalina, só para vocês entenderem, a noradrenalina é ela que dá aquela energia, aquela vontade de interesse. Então, se o GABA diminui aqui, o que vai acontecer? A noradrenalina ela vai diminuir, automaticamente vai aumentar o quê? Os episódios de mania, de impulsividade, tá? Então, quando ele está em equilíbrio normal, nós agimos como vocês são aí. Agora, quando o GABA ele diminui, com a noradrenalina ele vai causar alteração que vai aumentar o quê? Os episódios maníacos, e diminuir os depressivos, tá? Então, quando a noradrenalina ela tá muito em excesso, a pessoa ela fica maníaca, ou seja, ela fica eufórica, tá? E quando diminui aqui a dopamina, a pessoa fica com sintomas de depressão, tá? Então, há uma oscilação sobre isso aqui, sobre os três. Então, o responsável aqui é o ácido GABA, tá? Que já está resumido. Então, o GABA-aminobutírico, ou o GABA, quando ele diminui o nível, ele vai alterar o funcionamento dos três neurotransmissores principais, ok? Então, resumindo, quando ele diminui a dopamina, a pessoa ela vai ficar com depressão, tá? Quando ele altera a noradrenalina, ela vai ficar com sintomas de euforia, ou seja, os de mania, ok? E aqui eu achei uma imagem bem interessante para mostrar para vocês como é que fica, né? A questão do humor, olha lá, como é para representar de uma forma lúdica para vocês como é que é o indivíduo que tem o transtorno bipolar, tá? Então ele oscila, ó, né? Aqui é a nossa linha, né, do tempo. E olha só como é que fica, né? Uma hora ele tá eufórico, feliz, alegre, contente, pulando, gastando dinheiro. Outra hora ele tá aqui, não quer saber de nada, não quer falar com ninguém, não quer saber de nada, tá? É dessa forma aqui que funciona, para vocês entenderem, ok? E como é que é feito o diagnóstico, gente? Olha só, o diagnóstico ele é um pouco tardio, por quê? Essa doença, ela vai evoluindo conforme o ser humano vai crescendo, tá? Como ela é biológico, o indivíduo ele nasce com isso, tá? E em determinados momentos da vida, ele vai estar o quê? Apresentando esses sintomas, tá? E a evolução dele é muito lenta, né? Pode ser que na infância a criança comece a apresentar alguns sintomas, eles vão se intensificar na adolescência e juventude, ok? Ele é muito tarde, é demorado para se fazer esse diagnóstico, porque ele é muito confundido com depressão, tá? Alguns médicos, alguns especialistas acabam diagnosticando com depressão na fase que eles estão ruins, assim, tristes, embotados, meio, né, não quer se socializar com nada, então eles acabam entrando como depressão. E na fase que eles estão todos lá com maníacos lá, que estão eufóricos, às vezes eles colocam como hiperatividade, tá? Então,
é super é demorado e é super importante a paciência, né? A família precisa colaborar muito nesse processo, fornecer informações valiosas para o médico, porque quem diagnostica, pessoal, é o médico, o psiquiatra, tá? Ah, mas e o psicólogo? O psicólogo, como eu já comentei na aula de depressão, ele vai fazer psicoterapia, ou seja, para te ajudar o indivíduo a organizar os pensamentos, para o autoconhecimento, certo? Agora, diagnóstico, quem trata diagnóstico de doença é o médico, no caso aqui o psiquiatra, tá? E ele vai diferir muito do curso, ou seja, vai se manifestar mais ali quando a pessoa tiver 40 anos, por exemplo, mais tarde. Daí eles vão diagnosticar lá. Isso vai diferenciar muito de acordo com o curso, porque cada pessoa é diferente da outra, né? Porque toda pessoa que tem bipolaridade, ela vai apresentar os mesmos sintomas. Ah, porque o meu vizinho com 5 anos, ele já agia assim. Então, já que a minha outra vizinha também tem, então com 5 anos ela vai apresentar os mesmos sintomas. Não, porque nosso corpo, pessoal, nossa mente é muito diferente uma da outra, tá? Né? Nem tudo que aconteceu com você vai acontecer com ele também, ok? Então, ela vai diferenciar de acordo com a ocorrência em cada pessoa, porque cada ser humano é único, certo? O histórico do paciente também é super importante, tá? Porque é necessário identificar, ver como é que ele foi os comportamentos anteriores, né? Foi o que eu falei. Quanto mais informações concretas fornecer, mais fácil vai ficar. O histórico da família, tá? É importante para ver se alguém na família já apresentou coisas, sintomas assim tão parecidos, né? Comportamentos iguais. E a parte clínica, não existe exame clínico, tá? De laboratório para diagnosticar a transtorno de afeto bipolar, tá? O que existe, o que é através da psicoterapia e o psiquiatra que vai identificar. Então, não tem nenhum exame de sangue que você faça que identifica os níveis de serotonina, dopamina lá oscilando, não. Tá? Isso aí é conforme vai analisando o comportamento do indivíduo, ok? Como é que é feito o tratamento, meus amores? O tratamento, tá? A família ela precisa ter muita paciência e também respeitar o indivíduo, ok? Porque o paciente, quando ele está na fase maníaca, né? Quando ele está bem eufórico ou hipomania, ou seja, mais quietinho, mais depressivo, ele nunca vai achar que ele está doente, ele vai achar que ele é assim mesmo. É muito difícil o tratamento de bipolaridade, porque depende muito da ajuda da família também. A família precisa incentivar, você precisa fazer com que a pessoa adote o tratamento. É muito difícil mesmo, né? Então, se a família não colabora, aí é praticamente impossível realizar o tratamento, tá? E existem medicamentos, que eu já vou discutir no próximo slide com vocês. Os medicamentos, eles ajudam muito na fase aguda, ou seja, na fase onde a pessoa está muito, assim, tá muito com sintomas, né? De euforia, está muito lá eufórico, de uma hora para outra tá querendo comprar tudo, fazer tudo, daí daqui a pouco fica ruim, né? Mais triste. Então, os medicamentos eles servem para na fase aguda, lógico, como ele é crônica, né? O indivíduo, se ele ficar tomando, quando ele já está na fase crônica, ele vai tomando as quantidades controladas para evitar recaída. Agora, na fase aguda, quando a pessoa já está lá muito eufórica, as doses elas são mais intensas para controlar, para baixar o mais rápido possível, para organizar os neurotransmissores o mais rápido possível. Daí, quando o indivíduo ele já está na fase dele já mais calma, ele ainda continua tomando, né? Porque as pessoas pensam, ainda só na fase aguda que precisa tomar e acabou. Não é, tá? Fase aguda ela vai tomar os medicamentos só que em doses maiores, na fase crônica em doses menores, porque esse quadro já foi estabilizado, ok? E também, ó, o que é importante no indivíduo que apresenta bipolaridade, pessoal? Manter o que? Olha, a qualidade de vida, né? Hábitos saudáveis de saúde, estimular a pessoa a fazer alguma coisa, né? Ah, se ele gosta de pintar, de dançar, estimular para ele ter hábitos. Isso trabalha, organiza o cérebro, ok? Alimentar-se bem, né? Nada de alimentos de tóxicos, alimentos estimulantes, né? Estimulantes entra no grupo do café.
tudo que tem cafeína, tá? Eu sei que vocês adoram, eu sei que vocês são amantes do chocolate, do café. Café, particularmente, eu gosto mais do cheiro, né? Eu gosto do chocolate às vezes, assim, sentir o gosto do chocolate, o meio amargo, assim, muito bom, né? Mas alimentos que tenham cafeína não é bom para quem tem bipolaridade, porque a cafeína ela já deixa um estado de euforia, né? E quando ela passa o pico dela, o que que acontece? Ela cai. Né? Então, se a pessoa, o indivíduo, ele já tem um transtorno que o humor, né, no caso, fica oscilando, eu vou tomar mais uma coisa para estimular mais ainda ele ficar oscilando, então não é legal. Tudo que é a base de cafeína deve ser evitado aqui, para quem tem esse transtorno, ok? Como as drogas também, a droga também ela é altamente estimulante, ela possui a fase pico de ação, depois ela cai. Açúcar também é algo, olha, gente, né? Se vocês pudessem, né? Eu sei que é difícil, mas eliminar o máximo possível do consumo do açúcar na vida de vocês, eu acho que o cérebro agradeceria, viu? Porque ele imita o mesmo efeito de que como se você estivesse usando cocaína dentro da cabeça. Fizeram uma pesquisa, é a mesma coisa, é a mesma reação. Ele aumenta, ele estimula todos os neurotransmissores e daqui a pouco ele, prum, cai. É o mesmo efeito, né? Lógico, a cocaína ela tem mais euforia, ela é mais intensa, mas vocês já viram quando vocês, não sei se já presenciaram alguém quando bebe, toma sorvete, come muito doce, em aniversário, fica rindo, fica contando piada, às vezes nem bebeu nada, mas fica lá todo alegre, de uma hora para outra, e daqui a pouco ele fica meio quieto, meio para baixo, por conta é o efeito do açúcar, tá? O medicamento que é utilizado no caso do tratamento aqui da bipolaridade é o lítio, tá? O lítio, ele é a substância que foi comprovada que ele regulariza, né, a questão dos neurotransmissores. Ele regulariza o nível do GABA, né? Ele deixa o GABA estabilizado, tá? O lítio, nós encontramos em medicamentos, mas temos aí alguns alimentos que possuem lítio, tá? No caso aqui, ó, o tofu, o queijo de soja, tá? O queijo de soja, ele é riquíssimo em lítio. Então, se a pessoa que toma o medicamento também consumir doses consideradas de tofu, lógico, né? Balanceado, feito uma dieta pelo nutricionista, a chance do tratamento ser mais fidedigno é muito maior, tá? Porque o tofu ele tem muito lítio, então ele ajuda, né? Ele facilita, ok? Então, o lítio tem aí no tofu. Ah, mas aquele queijo é ruim. Pessoal, é só aprender, tem várias formas, né, na internet, em canais de culinária, ensinam a fazer o tofu de uma forma muito gostosa, porque se cortar ele e comer do jeito que ele é, ele não tem gosto de nada, né? Então tem que temperar. O segredo é usar a criatividade, né? Psicoeducação também, fazer com que a pessoa ela participe de alguma atividade lúdica. Psicoterapia, é importante aqui ó, usar a abordagem TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, né? Existem várias abordagens de psicologia, existem várias, tá? Cada profissional ele utiliza de acordo com a afinidade, né? Porque cada abordagem ela soluciona, ela procura conhecer o indivíduo de uma forma diferente. A TCC, que é a cognitiva comportamental, ela vai pelo modo do empirismo. O que é o empirismo? Ou seja, experiências. Ela vai vendo experiências que o indivíduo ele já teve para tentar ajudá-lo, certo? É basicamente isso, tá? Eu peguei essas informações com psicólogo, eu tenho bastante psicólogo de contatos, né? Então, terapia cognitiva comportamental, ela vai pelo método do empirismo, ou seja, das experiências, ela vai vendo experiências, ok? E também, olha só, a vitamina D, né? Onde que tem vitamina D? A luz solar, na luz solar, ou seja, tomar sol, gente, tá? Pelo menos 20 minutos por dia já resolve, ajuda bastante, porque quando a vitamina D ela está em nível equilibrado, ela tem tantos benefícios, ela ajuda tanto na imunidade e também no humor. Ela melhora a produção, o equilíbrio de serotonina, noradrenalina, todos os nossos neurotransmissores, tá? Então é super importante a vitamina D, em vez de ficar comprando na farmácia comprimido, toma sol, é de graça, tá bom?
E os cuidados de enfermagem para, no caso da bipolaridade, eles assim não têm a receita de bolo. Isso a gente vai ter que conforme o tempo ir desenvolvendo, né? Uma coisa que é super importante, isso cabe para qualquer tipo de transtorno, é sempre estimular o paciente, tá? A expressar seus sentimentos. Às vezes a gente tem alguém do nosso lado, às vezes a pessoa tá triste, tá meio ruim, a gente não encoraja ela a se soltar. A pessoa precisa pôr para fora, porque ficar sendo retraída, isso não é legal, ok? É, nós, como profissionais da enfermagem, não podemos ter uma atitude crítica, sabe? Ficar criticando. Nossa, fulano, você comprou tudo isso de roupa, mas você depois vai ficar com dívida. Nossa, mas a sua mãe falou que você comprou tudo lá e agora você tá aqui agora. Quer dizer, a pessoa já não tá muito bem, né? Você fica ainda falando coisas negativas, né? Criticando, tá? Ninguém gosta, né? Até às vezes a pessoa fica falando, ah, é crítica construtiva. Ninguém, no fundo, não gosta de ouvir, né? Imagina eles, tá? Devemos aceitar o paciente. Você não está ali para julgar ele, você não é juiz, você é um cuidador, tá? Você está ali para fornecer cuidados e ajudar ele, ok? Uma coisa que é muito importante é saber ouvir e ajudá-lo a tomar decisões, tá? Nós temos dois ouvidos e uma boca, não é à toa, né? O que que a gente deve fazer? Ouvir mais e falar menos. Então, saber ouvir a pessoa, né? E ajudá-lo a tomar decisões quando ele te consultar. Ah, e daí se ele começar a falar alguma coisa para você, falar, você acha que eu devo fazer terapia? Você acha que eu devo melhorar? Você fala, sim, é muito legal você fazer uma terapia para se conhecer, para ajudar, ou seja, encorajar ele com coisas boas, tá? Ao mesmo tempo, já apoiando o paciente e também avaliando o nível de esperança que a pessoa tem, né? Numa fala, às vezes em minutos você consegue ver se a pessoa ela tem pensamentos autodestrutivos ou não, ok? E outros cuidados de enfermagem também, olha só, usar frases curtas e claras, sabe? Evitar ficar filosofando, falando demais. Que às vezes até quando você tá conversando com alguém que fala demais, filosofando demais, às vezes até você se perde, né? Imagina eles, tá? Usar o silêncio também, às vezes se o paciente ele não quer falar com você naquele dia, ele não tá legal, saber usar, porque o silêncio às vezes ele pode, ele cura muita coisa, tá? E uma coisa muito bacana também, pessoal, que isso aqui contribui muito para melhorar a autoestima do paciente, é estimular o paciente a se socializar, sabe? Ele a conhecer outras pessoas, a conversar com outras pessoas, porque isso melhora a autoestima. Ele se sente importante, ele se sente, nossa, tem outras pessoas legais que querem ser meu amigo e tal, né? Então isso ajuda muito, tá? Comentar positivamente as conquistas que ele teve, né? Que nem no caso desse rapaz que eu mencionei para vocês que ele era matemático, nossa, eu ouvia o tempo inteiro lá o pessoal que fazia abordagem com ele falando: Nossa, você é muito inteligente, olha, você está fazendo uma pesquisa nessa área, você quer fazer uma tese nessa área, nossa, que bacana, sabe? Você, realmente não ser falso, falar positivo, falar, nossa, você parabéns, você conseguiu estudar na faculdade X, você faz isso, faz aquilo, e estimular positivamente, ok? Observar também, queridos, o padrão de sono dessa pessoa, porque lembra que no sintoma lá na fase de mania, ele fica com insônia, né? Observar se ele se ele não dorme, ou no caso depressivo, se ele só fica dormindo, não quer acordar, ficar ali quieto, né? Também observar a alimentação, se ele está comendo, porque na fase depressiva ele perde o apetite, ele tem alteração no apetite. Às vezes ele não quer comer ou ele come demais, tá? Então precisa observar o que ele está comendo, como está a quantidade e também autocuidado, se ele está se higienizando, se ele toma banho, né? Autocuidado que é primordial da nossa profissão, tá? Queridos, por hoje é isso que eu quis conversar com vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Deixem aí seu comentário, se você tem alguma dúvida, sugestões, que serão muito bem-vindas, ok? Então, por hoje é só. Valeu, bons estudos para vocês. Até a próxima!